Olha, se você acha que Superman e Quarteto Fantástico seria lendário nos cinemas, como foi aí neste mês de julho, é porque você não conheceu ainda este quadrinho que é Superman e Quarteto Fantástico. Além de tudo, não é uma adaptação aí de um novo roteiro para filme, mas bem que poderia, né? Um combate dessas duas grandes marcas aí dos quadrinhos da cultura pop versus Galactus, o vilão que teve aí em Quarteto Fantástico. E hoje a gente vai contar essa história aqui para vocês. Ó, aproveita também, se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre traz novidades aqui, sugestões de leitura, sugestões de filmes, de séries, livros, quadrinhos e muito mais, viu? E também, lógico, as nossas críticas dos filmes que chegam aos cinemas e aos streams. Então, se inscreve, ajuda a gente também a bater a meta dos 3.000 inscritos. Aproveita também, passa aqui na descrição, segue a gente nas redes sociais e também tem aqui os nossos links que a gente tem aqui da Revista Tempo, Portal BTR e Gerais News. Esses sites onde a gente coloca também o nosso conteúdo, as nossas colunas, com muita discussão, com muita coisa nerd, então depois confere aqui, beleza? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre Superman e Quarteto Fantástico, este crossover dos anos de 1999, uma HQ muito interessante, eu tinha que trazer aqui para a gente conversar e falar um pouco sobre ela. Primeiramente, Superman e Quarteto Fantástico traz uma história que é um pouco assim, até mixada com o que a gente viu nos cinemas. A gente tem o Superman recebendo uma mensagem do seu pai, Jor-El, através de um cristal kryptoniano bem verossemelhante, aquele lá do Christopher Reeve, que ele fez a Fortaleza da Solidão nos filmes de 1978, bem semelhante àquele. E aí ele tem uma mensagem falando sobre um destruidor de mundos, que está perto de chegar na Terra, e que ele foi o que destruiu justamente Krypton. Aí o Superman vai buscar o Quarteto Fantástico para ajudá-lo. O que é mais interessante nesse momento aí, e o que eu tenho que trazer aqui, assim como foi na última sugestão, falando sobre o Homem-Aranha, eu gosto de ver o dinamismo, e como é muito simples, essa questão de você trazer um conteúdo diferente para dentro dos quadrinhos, não precisa ficar arrodeando muito, contando muita fábula. O Superman vai diretamente buscar o quarteto, né, como se até fizesse parte da DC Comics, e não tem um portal, não tem nada, ele simplesmente chega lá. E o Quarteto Fantástico sabe da coexistência do Superman em outra terra. O Superman e o quarteto não fazem parte da mesma terra. Essa é a parte legal, porque dentro ali daquele momento do diálogo, aonde já mostra já o Quarteto Fantástico ali fazendo as suas ações científicas dentro de um pier, não é o edifício Baxter, né? Num pier ali à beira do mar, então é bem interessante essa parte também. E aí eles falam da coexistência do Superman, o Frank Richards existe, né? O Franklin Richards, ele existe aí já nessa história, e também ele é um mega fã do Superman, tá assistindo a animação, só que ele tem uns 10, 11 anos, ele não sabe da existência do Superman. A mãe dele fala que existe, mas ele ainda nunca viu. Possivelmente os Quatro Fantásticos já tivesse visto já o Homem de Aço pessoalmente, né? No momento em que ele chega ali, né? Justamente que eles estão falando dele, aí eles não têm nenhuma surpresa. O Superman também, como se diz, já sabe da existência deles, e o Superman fala justamente do Galactus que vem para a Terra para destruir ali o planeta, e o Quarteto Fantástico precisa ajudá-lo, né, nesse momento. O que é interessante é que nesse momento também aparece um tal de Super Cyborg, né, o tal de Howard Shaw, que é um vilão, né, ele é o arauto do Galactus nesse momento, e ele chega falando justamente sobre a vinda do Galactus, e o Superman, assim como foi o Franklin no filme, ele é o desejo de poder do Galactus, né? Ele quer o Superman para estar ajudando ele, para estar aí saciando a sua fome de poder. E aí o Galactus chega, toma posse do Superman, transforma o Superman no arauto, o Superman fica até parecendo o Superman Prime, sabe? Todo douradão, só que sem capa. E aí o Superman parte junto com o Galactus, só que neste momento o Reed Richards tenta não deixar isso acontecer, e tenta prender o Superman, e o Galactus leva justamente junto com o Superman o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico. E a família fica ali à mercê, né, sem o Senhor Fantástico. Só que quem toma posse, quem vira liderança neste momento, né, que ela é líder também, que é a Sue Storm, a Mulher Invisível. Assim como acontece no filme, ela é liderança, ela é casca grossa, viu? Vale a pena você ler depois para vocês verem como a Sue
é casca grossa, assim como no filme, que o filme tá inventando a roda, né? Já existe isso nos quadrinhos. E ela negocia justamente com o Super Ciborgue, que quer voltar a ser o arauto do Galactus, né? Como uma espécie até de vingança, entre aspas. Ele quer voltar a ser o seu arauto e ele ajuda eles ali a rastrear o Galactus e o Superman. Primeiramente, o quarteto vai atrás justamente não só porque é o Galactus e tá com o Superman, né? E ele pode sair destruindo mundos até chegar à Terra, mas também porque tá com o Reed Richards, né? O Senhor Fantástico. Então, a Sue já parte já ir para a busca do seu marido e também do Superman. E ali eles têm o momento dos embates com o Galactus, e é bem verossemelhante ao que acontece no filme, bem verossemelhante ao que acontece dentro do filme do Quarteto Fantástico. E ainda mais que tem ainda o Superman como a ajuda do Galactus ali, né? E nesse momento ali o Reed tenta, assim, tentar voltar o Superman na forma normal, deixar ele de ser o lacaio. O legal também de falar é que o Superman seleciona planetas, mesmo ele ali ao controle do Galactus, né, às vezes sendo o seu porta-voz, ele seleciona planetas que não há habitantes, né, que consiga saciar a fome de poder do Galactus, mesmo ele sendo ali o arauto do Galactus. Dito isso, a história segue, e o interessante neste momento é a virada de chave da história e como o Franklin faz a ligação com o Superman. Porque enquanto a Sue parte em viagem atrás do Superman e do Reed, o Franklin dá um Superman de boneco para ela, para tipo assim, um amuleto de sorte, mãe, para você voltar. E o Superman, no momento em que vê aquele boneco e ele tá tentando retomar a consciência, recobrar, sair do controle do Galactus, ele se lembra de quem ele é e lembra do povo da Terra, né, da Lois, e aí ele volta à sua consciência e volta para combater o Galactus. É uma história muito legal. Eu não vou continuar aqui para não dar mais spoilers para quem está afim de lê-la. Tem uma virada sensacional com relação ao Cristal, que é bem parecido com a mensagem que está no filme de Superman. E eu não vou continuar a história para vocês lerem, para vocês terem curiosidade, mas o final é muito bacana, sabe? Muito legal. E o Superman deixa um souvenir, justamente com o Franklin no final, que é uma coisa muito emocionante, que é uma coisa muito bacana dessa história. E sem dúvida nenhuma, nerds, acho que é uma das grandes leituras, um dos grandes crossovers do Homem de Aço com a Marvel, porque não só tem esse não. Eu já trouxe aqui anteriormente uma história aí do Superman, mas não só do Superman, da Liga da Justiça versus aí os Vingadores, mas tem também uma do Homem-Aranha, que depois eu vou trazer aqui para a gente estar comentando também, e essa do Quarteto fica aí como sugestão para vocês. Mas deixa aqui seu comentário, se você já leu essa HQ, gostou, deixa aqui seu comentário, isso é importante. Aproveita também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, confere aqui os nossos links aqui embaixo na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, eu fui!